então, Wagner, apresentar o nosso roteiro do dia aqui e já te passo a palavra. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite então a todos. É um prazer recebê-los nessa noite, nesse nosso evento, né, com foco na escrita acadêmica no direito, fundamentos, estrutura e carreira. Vai ser apresentado pelo Dr. Wagner Gomes Machado, um grande amigo de certo tempo já, uma pessoa que estimo muito. Wagner Gomes Machado é doutor em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, com pesquisas em Portugal, Eslováquia e Suíça. Pesquisador vinculado à ONU para Refugiados e ao Núcleo de Políticas Públicas e Sociais da UFRGS. Nos acompanha também a nossa coordenadora, a professora Jéssica Garcia da Silva Maciel, doutoranda em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. É um prazer receber a todos, também saúdo o professor Marcos Paulo, que nos acompanha nessa noite. E, Wagner, a palavra é sua, fico à disposição para passar os slides. Perfeito, então, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Queria agradecer o espaço disponibilizado pela professora Jéssica, pelo professor Mário, e a oportunidade de compartilhar um pouco com os alunos um pouco do que tem sido a minha prática já há alguns anos. Prática essa que eu compartilhei durante algum tempo com os colegas, né, com a Jéssica, com o Mário. Jéssica, desde 2017, eu acho, a gente trabalha na iniciação científica juntos, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar com os colegas, com os estudantes, que eu sei que agora também tem uma iniciativa que a professora está desenvolvendo de iniciação científica, e é muito importante, tanto durante o processo de formação, quanto no exercício profissional. Existem uma série de possibilidades, de oportunidades de carreira, de formação, que vão estar diretamente conectadas com a escrita acadêmica, com a escrita jurídica, e é sobre isso que eu vou falar. Pode passar, Mário, por favor? Isso. Então, em primeiro lugar, gostaria de colocar para vocês quais são os objetivos dessa apresentação, para que vocês também tenham em mente qual que é o norte. Ao final, estou aberto para a gente poder discutir. A minha ideia principal é poder contribuir com o processo de vocês, poder contribuir com a compreensão que vocês estão formando sobre o que é a escrita acadêmica. Muitos de vocês estão fazendo, vão fazer o TCC. Então, eu acredito que aqui tem uma série de informações que podem ser recursos muito úteis para que vocês possam fazer um bom trabalho e, de repente, abrir outras portas que ainda, eventualmente, não cogitaram. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a escrita na carreira jurídica, nas diversas possibilidades de carreira jurídica, as oportunidades acadêmicas, falar sobre o que são as publicações científicas, como é que elas funcionam, e sobre os projetos de pesquisa. Esses projetos de pesquisa, eles vão estar presentes desde o momento da monografia, do trabalho de conclusão de curso, até a publicação de um livro, de um artigo em periódico, de um projeto financiado por uma organização externa. E essa é uma possibilidade muito interessante para todos aqueles que pretendem seguir tanto na parte da docência, quanto aqueles que querem trabalhar no ramo forense, na advocacia privada, na advocacia pública, ou mesmo seguir para um mestrado, para um doutorado. Pode passar, Mário. Certo. Durante a formação, para aqueles que pretendem dar continuidade após o término do bacharelado, o mestrado e o doutorado são etapas muito importantes e, via de regra, há uma exigência da apresentação de um projeto de pesquisa escrito para ser apresentado durante um processo de seleção. Existem várias possibilidades de realização de mestrados, vários formatos, várias áreas designadas e bolsas de estudos, né? E geralmente essas bolsas de estudos elas vão estar vinculadas aos projetos mais bem avaliados,
sempre são um conjunto de elementos que são avaliados, não é apenas o projeto escrito, mas o projeto ele é uma parte muito relevante de um processo de seleção, tanto para a obtenção de bolsas de estudos, quanto para acesso a oportunidades internacionais, que é um pouco do que eu vou falar também, porque é algo muito presente na minha própria trajetória, então acho importante também poder compartilhar com vocês, para que vocês também possam explorar isso nas possibilidades de vocês, nas trajetórias de vocês. E a redação jurídica, a elaboração de um bom projeto de pesquisa, de uma boa pretensão de produção científica, vai ser determinante nesse processo. Sem falar que nas carreiras jurídicas, a capacidade de uma adequada escrita jurídica vai fazer completa diferença na prática, seja na elaboração de peças processuais, seja na elaboração de pareceres, de relatórios. Então, aprimorar essas habilidades é fundamental na carreira jurídica. E iniciativas como essa que a professora Jéssica tem iniciado o desenvolvimento são muito valiosas, né? Então, se vocês têm essa possibilidade de iniciar esse processo de aperfeiçoamento, de ter um contato maior, utilizem dessas possibilidades porque são muito poderosas. Pode passar, professor. Então, sobre trajetória escrita e oportunidades na área acadêmica, eu trouxe aqui algumas informações relevantes sobre a minha trajetória para que vocês possam visualizar e ver que existe um caminho possível. E vocês têm professores excelentes aí. A professora Jéssica ela tem muita experiência com a pesquisa, o professor Mário também. O professor Mário acabou de voltar de um período de mobilidade no Chile. A professora Gegusa, a professora Poliana também tem muita experiência e eles com certeza vão ficar muito felizes de auxiliar vocês. E nesse processo de explorar essas possibilidades de formação, essas possibilidades de obtenção de bolsas de estudos, a escrita jurídica, a escrita acadêmica, ela vai ser peça central disso. Então, na minha graduação, eu tive a oportunidade de obter uma bolsa de estudos para Portugal, em um programa de mobilidade. Ali, eu tive meu primeiro contato com a iniciação científica durante esse período de mobilidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda não conhecia essa possibilidade, eu não sabia nem o que era um mestrado. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito determinado a explorar essas possibilidades. E ao me formar, em 2016, eu já tinha começado a me dedicar para um processo de seleção, me dedicar a elaborar um bom projeto de pesquisa, elaborar uma proposta que tivesse chance de me colocar em uma posição de disputar por uma bolsa de estudos para fazer um mestrado. E, felizmente, em 2017, eu tive um resultado positivo e obtive uma bolsa ProSuc CAPES. CAPES, para quem não sabe, é uma agência, é um órgão do governo federal ligado ao Ministério da Educação, é a sigla de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior. É um órgão vinculado ao Ministério da Educação, voltado para a formação de professores. Então, financia e estimula ações de formação em mestrado, em doutorado, em programas de mobilidade acadêmica. Um pouco antes de finalizar a minha dissertação de mestrado, elaborei um novo projeto, redigi um novo projeto, utilizei os elementos que eu vou mostrar para vocês e propus, assim como a professora Jéssica fez na universidade, na PUC do Paraná, como o professor Mário está fazendo agora, elaborar um projeto de pesquisa e obtive, então, novamente uma bolsa para realizar o doutorado com as despesas pagas, né? Não tive que pagar por esses estudos. E isso foi em 2020. Em 2019 eu defendi minha dissertação de mestrado, em 2020 iniciei o doutorado, ano de pandemia. Em 2021 eu obtive uma bolsa, apresentei uma candidatura para um programa chamado PDSE, também da CAPES, também do governo federal, para realizar um período de mobilidade acadêmica, né, a gente chama de período sanduíche, na Universidade de Coimbra. Então,
tive essa oportunidade, depois de 7 anos, de retornar para Coimbra. Quando eu estive em Portugal a primeira vez, foi na Universidade de Coimbra. E voltei de lá disposto a explorar outras possibilidades durante o período que eu ainda tinha no doutorado. Então, vinculado a esse projeto de pesquisa que eu estava desenvolvendo já no doutorado, eu elaborei um novo projeto vinculado à pesquisa de doutorado e apliquei. Isso é um projeto escrito, portanto, né? Um projeto que tem que preencher os requisitos necessários, e apliquei para Canadá, Suíça e Eslováquia. No caso do Canadá e da Suíça, eu fiquei numa segunda chamada, não fui chamado no primeiro momento. Porém, eu tive a felicidade de ser chamado para participar durante um ano de um programa financiado pelo Fundo Europeu de Pesquisa e pelo governo da Eslováquia, para desenvolver esse projeto de pesquisa que eu havia proposto na Eslováquia. Então, durante um ano eu morei em Bratislava, capital da Eslováquia, desenvolvendo esse trabalho. Voltei para o Brasil, defendi a minha tese de doutorado em março de 2024, e durante o ano de 2024 eu apliquei, redigi um novo projeto, uma outra temática, mas também sempre utilizando essas bases da escrita acadêmica, da escrita jurídica, para poder buscar acessar essas oportunidades. E tive sucesso nessa proposta, e atualmente eu estou vivendo em Friburgo, na Suíça, desenvolvendo essa pesquisa. E essa base é a mesma base que eu utilizei quando eu fiz o meu TCC. É a mesma base que os profs passam para vocês quando falam sobre a estruturação de um projeto de pesquisa para a elaboração de um TCC, para a elaboração de um artigo, para a elaboração de um resumo expandido. São os mesmos elementos. Pode passar, professor, por favor. Sobre a relevância para as carreiras jurídicas. Isso que eu falei para vocês, de por si só, já tem uma relevância grande para as nossas carreiras, né? Poder acessar essas oportunidades, saber que elas estão ali, que a gente pode acessar, já é algo muito relevante na nossa carreira profissional. Mas é muito mais ligado, né, evidentemente, à nossa formação. Só que para as carreiras profissionais, isso também é muito relevante. Para aqueles que desejam, que um dia se viram como possivelmente querendo seguir um caminho de professores também, saibam que a produção científica, a produção acadêmica, a publicação de textos jurídicos é determinante, tanto para quem visa dar aulas em universidades privadas, em faculdades privadas, quanto para aqueles que querem fazer carreira numa universidade pública, por exemplo. Nos concursos para docência na universidade pública, existem editais, existe um sistema de pontuação, né? Então, cada publicação vai pontuar de uma certa forma. Isso se combina com outros critérios, com outras etapas, mas é parte fundamental de um processo de seleção de um concurso público para docência em nível superior. Isso também se reflete no plano de carreira. As publicações elas também vão ser relevantes durante a carreira nas universidades públicas, e é um instrumento de visibilidade, é um veículo de visibilidade das pesquisas, dos trabalhos jurídicos que são desenvolvidos pelos docentes. Então, é muito importante na carreira do professor poder estar de forma constante publicando e dando publicidade, divulgando. E isso também abre a possibilidade de acesso a financiamentos de projetos, financiamentos de pesquisa como esses que eu descrevi ao longo da minha trajetória. E isso também se aplica para as carreiras forenses. Concursos como voltados à advocacia, principalmente os concursos maiores, né, de advocacia pública, defensoria pública, Ministério Público, magistratura, as publicações elas também têm um peso na prova de títulos. Claro que
é um sistema que vai atribuir um certo valor a um título de mestre, a um título de doutor, a um título de especialista, mas também é uma parte integrante do processo a pontuação na prova de títulos das publicações, dos livros, dos artigos científicos que os profissionais têm. Sem falar que o profissional que ele domina essa técnica de escrita acadêmica, de escrita científica, ele vai ter uma capacidade muito grande para elaborar pareceres, para elaborar os relatórios, as suas peças, vai ganhar uma capacidade de pesquisa para a fundamentação da prática jurídica, né, dos casos em que ele vai estar lidando ali, e isso também se aplica para a advocacia privada. É impossível pensar na prática do advogado sem pensar na sua capacidade de comunicação, de expressão, de potência das ideias escritas que ele vai estar utilizando ali no trabalho dele. E, no caso da advocacia privada, tem um elemento diferenciador também, né? Um advogado que publica trabalhos científicos, que publica livros, ele se torna uma referência para colegas de profissão que eventualmente podem ver nele a possibilidade de, com segurança, com confiança, estabelecer parcerias de trabalho mesmo, e para os clientes, né? Os clientes eles passam a ver a solidez do trabalho desse advogado. Então, a publicação de textos jurídicos, de livros, de capítulos de livro, de artigos, é algo muito relevante, né, no desenvolvimento da profissão. Pode passar, professor. Como funciona a publicação? Durante a graduação, muitas vezes, isso foi assim para mim, pelo menos, eu tive contato com um artigo científico, com esse tipo de material só muito mais adiante. Durante a minha graduação, eu estudava basicamente utilizando manuais. Acho que é o que a maioria utiliza, porque é uma sistematização geral, é uma sistematização ampla da matéria e a gente quer ter uma ideia mais sistemática do conteúdo. Só que quando a gente quer um acesso mais aprofundado, uma informação mais aprofundada sobre um determinado assunto, a gente acaba tendo que buscar uma literatura que trabalha sobre um ponto de vista muito mais específico. Então, a gente vai ver isso nos artigos. Então, se eu quiser publicar um artigo, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que escolher uma revista, né? As revistas científicas, elas são graduadas, são classificadas de A1 a C, né? Nessa formatação que eu coloquei ali, A1, A2, A3, B1, B2, B5 e C. Né? Então, a gente submete, a gente acessa o site dessa revista, e ali vão ter as descrições, vai ter um edital descrevendo o perfil da revista, as regras de formatação, o que se espera de um artigo proposto àquela revista, e a gente vai mandar. Uma vez que a gente envia esse artigo, ele vai ser avaliado por um conselho editorial, formado por professores também, e ali vai ser avaliado se aquele texto ele se enquadra no perfil da revista, se ele está adequadamente formatado conforme as especificações da revista, se ele tem um método bem estruturado que dê segurança sobre o conteúdo que está posto ali, e se ele é, de fato, bom o suficiente para estar sendo publicado num veículo que tem uma avaliação boa nesse sistema de avaliações, que é uma forma de também atribuir ao leitor uma certa confiança, uma certa segurança sobre o conteúdo do que está ali posto, a reputação daquela revista. Então, uma vez que é aprovado, ele é publicado. O conselho editorial pode sugerir alterações antes de uma publicação, e é assim que funciona. Pode passar, professor. Quais que são os elementos de um artigo? Eu havia inicialmente estruturado uma apresentação onde eu explorava cada um desses elementos, porque também eu acho que é bastante prático e importante, só que acaba que demandaria muito tempo. Mas esses elementos são elementos básicos que também vão estar presentes no TCC, na monografia, né? Não tem grande mistério, mas cada um desses elementos eles têm características básicas que têm que ser observadas e que vão dar também sustentação para a profundidade, para o peso que aquele trabalho vai ter.
especialmente na parte de desenvolvimento, né? Então, em primeiro lugar, vai ter o título, claro, o resumo. Nesse resumo vão ter que ter alguns elementos ali, objetivos específicos, conclusões, enfim. Introdução, metodologia. Metodologia é algo muito importante. Isso geralmente vai estar na introdução também, mas eu deixei em separado aqui. Também vou dar um enfoque maior ao longo da minha fala, porque é um elemento muito importante de um trabalho, seja de TCC, seja de mestrado, de doutorado, seja para um artigo científico. Então, merece uma atenção especial. O desenvolvimento, que é a parte onde o autor ele vai desenvolver em tópicos, em capítulos, as suas ideias, fundamentando da forma mais adequada possível. E, ao final, a conclusão e a lista indicando as referências bibliográficas que foram utilizadas para desenvolver esse trabalho. Pode passar, professor, por favor. Sobre os elementos do projeto. Esses elementos é um sistema, um fluxograma que eu montei para vocês. Esse é um fluxograma extremamente importante e aqui está a essência de tudo. Com esse fluxograma, vocês podem elaborar uma monografia, vocês podem elaborar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, de pós-doutorado, para o Brasil, para o exterior, para onde vocês quiserem. Vocês podem aprovar um projeto de pesquisa vinculado a alguma agência nacional, internacional de fomento, e não se aplica só à área do direito, né? Então, em primeiro lugar, é necessário a gente pensar num tema. Então, uma vez que a gente... o tema, claro, vai depender dos interesses do pesquisador, do estudante, do professor. Mas é o âmbito mais amplo, é o ponto de partida daquilo que eu vou desenvolver. Seja para escrever um livro, seja para escrever um artigo, seja para escrever um TCC. Uma vez que eu tenha um tema amplo, o passo seguinte é realizar a delimitação desse tema. Muitas vezes, eu percebo isso, os alunos eles têm uma certa dificuldade de entender o que seria a delimitação, porque na maioria das vezes, quando a gente pensa no tema, a gente já realiza uma série de delimitações sem nem perceber o que a gente está fazendo. Então, o que seria a delimitação do tema? A delimitação do tema é o momento em que a gente tem um tema grande e a gente coloca esse tema dentro de um quadro. A gente começa a excluir objetos de análise. A gente começa a descrever aquilo que não vai entrar na pesquisa. Então, quando a gente faz isso, a gente analisa aquele tema e começa a retirar da nossa perspectiva de análise uma série de fatores e vamos justificar por que a gente está tirando dessa análise. Agora eu estou falando, isso pode parecer um pouco abstrato, mas na sequência eu vou dar um exemplo concreto de uma pesquisa em abstrato que eu propus, mas poderia muito bem ser um TCC, poderia muito bem ser um artigo, né? Mas vai dar um pouco mais de compreensão sobre isso que eu estou falando em abstrato. Mas assim, no tema a gente tem a ideia geral, na delimitação a gente começa a excluir objetos dessa análise, justificando sempre. Quando a gente tem já um tema delimitado, qual é o passo seguinte? A gente vai elaborar uma pergunta com uma interrogação mesmo. O que eu quero responder com essa pesquisa? O que eu quero responder com esse artigo? O que eu quero responder com esse livro? Qual que é o meu objetivo? Isso vai decorrer diretamente da pergunta. Por isso que nesse fluxograma, diretamente conectado com o problema, tem o objetivo. Porque o objetivo geral ele é a consequência lógica do problema de pesquisa. Então, uma vez que eu coloco uma interrogação, eu consigo saber o objetivo, porque meu objetivo é responder essa questão de pesquisa, né? A doutrina que trata sobre esses aspectos de metodologia de pesquisa, de formação de projetos, geralmente coloca a hipótese, né, que seria uma concepção inicial do pesquisador sobre a resposta daquele problema. Eu, particularmente, não utilizo a hipótese, eu não acho que, na maioria das vezes, seja relevante. Eventualmente pode ser, na minha dissertação de mestrado foi relevante, teve
teve uma importância, porque ao chegar ao final da minha pesquisa, eu estruturei meu projeto, apliquei uma metodologia, e ao final, quando eu tinha o resultado final, eu percebi que as concepções que eu tinha antes da execução daquela pesquisa, elas eram completamente diferentes daquilo que eu descobri ao final. Então, nesses casos, é importante a gente ter uma noção daquilo que norteou as nossas ideias iniciais, para que a gente tenha uma clareza também do caminho que a gente percorreu. Então, pode ser bastante relevante em algumas situações, mas na maioria das vezes eu diria que tem um bom problema de pesquisa, um objetivo geral bem definido, é muito mais importante. Então, uma vez que eu tenho um objetivo geral, vão decorrer objetivos específicos, como aparece ali no fluxograma, que são os elementos imediatos que vão ser necessários para responder aquele objetivo geral. Então, eu tenho um objetivo geral, eu fragmento meu objeto de análise em tantas partes quanto forem necessárias para atingir aquele objetivo geral, e muitas vezes isso vai exigir uma metodologia diferente para cada um daqueles objetivos. Não necessariamente, mas entendendo quais vão ser as diferentes etapas da pesquisa e os diferentes objetivos específicos, eu vou poder estabelecer uma metodologia talvez diferenciada para cada um daqueles objetivos. E assim, realizar o meu objetivo geral e responder o meu problema de pesquisa. Pode passar, professor. Então, a metodologia. O que é a metodologia? Muitas vezes a gente fica preocupado em dizer se na área do direito, né, se ela minha metodologia é hipotética do tipo, a minha metodologia é analítica, a minha metodologia é assim, minha metodologia é sabe tentar enquadrar dentro de nomenclaturas. Essas nomenclaturas, elas têm alguma relevância, elas têm alguma utilidade, mas a descrição metodológica mais relevante é aquela que indica de forma clara para o leitor qual que é a estratégia que o pesquisador, que o escritor utilizou para responder o seu problema de pesquisa, para atingir o seu objetivo geral. Então, ele é o caminho que o escritor, que o redator do artigo científico, do livro, da monografia, da tese de doutorado, quais foram os passos dados para que ele pudesse responder qual que é o caminho percorrido para ele atingir aquele objetivo geral, os objetivos específicos, e é isso que vai dar legitimidade acadêmica, é isso que vai dar legitimidade científica, é isso que vai dar a legitimidade para aquilo que ele tem a falar sobre aquele assunto. Então, é o que vai dar relevância para aquele trabalho, é o que vai dar segurança para aquele trabalho. Por que ele escolheu autor X e não autor Y quando ele falou sobre determinado assunto? Porque ele analisou o documento X e não analisou o documento Y quando ele foi fundamentar aquele determinado assunto? Ou porque ele analisou só até o ano de 2021 e não analisou antes as decisões judiciais que estavam sendo tomadas naquele caso específico que ele está analisando? Então, tudo isso é metodologia e eu diria que é a parte mais relevante, uma descrição detalhada dos porquês cada decisão foi feita ali para atingir os objetivos específicos e o objetivo geral. Pode passar para o professor. Então, tem algumas questões gerais, quando a gente fala de metodologia, que vão estar ligadas a essa ideia, que é uma ideia mais ampla, né, de descrição. Se a gente entender bem essa ideia de descrever cada etapa, descrever cada passo que a gente está dando ali, a gente já vai estar fazendo algo muito significativo no âmbito da metodologia, né? Então, desde quando eu vou pesquisar uma jurisprudência, se lembrar de registrar as palavras-chave que eu utilizei, por exemplo, eu estou fazendo o meu TCC sobre diversidade biológica e acesso a recursos genéticos, que é algo que eu sei que a professora Jéssica estuda bastante. Se eu lembrar de quando eu for fazer a minha pesquisa, quais foram as palavras-chave que eu utilizei no site do Tribunal de Justiça
lá no site do STF, no site do STJ, e pesquisei acesso ao patrimônio genético, convenção X, convenção Y, para ver a incidência das decisões, isso é metodologia. Isso já é metodologia. E é muito importante, porque vai permitir que o leitor vá lá reproduzir aquilo e ver se é a mesma resposta, se teve alguma modificação. Porém, sobre a metodologia, também há tipos de pesquisa nessas categorizações. Então, quando um pesquisador começa a fazer a sua pesquisa, muitas vezes ele não tem um conhecimento já aprofundado sobre aquele assunto. Então, essa pesquisa ela vai ser exploratória, ele está explorando aquele tema. Quando ele começa a colocar aquilo ali no papel, analisar, descrever, sistematizar, ela toma uma característica mais descritiva. Se ele faz uma análise sobre o conteúdo de uma lei, por exemplo, essa análise ela vai ter uma característica que a gente chama de qualitativa, porque ela envolve uma análise do conteúdo daquela disposição. Se o pesquisador ele vai fazer uma análise de dados estatísticos, de dados numéricos, essa é uma análise quantitativa. Essas categorias, elas são relevantes, mas, mais uma vez, mais relevante do que dizer se ela é exploratória, quantitativa, qualitativa, é dizer de forma clara tudo aquilo que foi feito. Por A mais B, cada passo que foi dado, isso é metodologia. E, claro, nisso a gente vai dizer, a gente utilizou material bibliográfico, documental, pode ser que envolva uma pesquisa empírica também, que eu tive que requerer informações a um determinado órgão. Existem pesquisas de entrevistas, eu posso descrever como que foi formulado um formulário, né? Quais foram os critérios que eu utilizei para formular aqueles quesitos. Pode envolver pesquisa jurisprudencial, tudo isso é metodologia. Pode passar, professor. E acho que eu saí aqui. Vocês me veem? Sim, tá. Sim. Tá. Isso se aplica também, esse passo a passo, no que se refere aos procedimentos metodológicos, às ferramentas e recursos utilizados, né? Então, quais foram os procedimentos que eu utilizei para coletar aqueles dados? Né? Eu utilizei palavras-chave, eu fiz um estudo comparado entre a legislação da Suíça e a legislação do Brasil, envolve algum estudo de caso, por que eu escolhi esse caso e não escolhi o outro, né? Então, essas descrições são muito relevantes, que bancos de dados que eu utilizei, e sempre indicar as limitações de uma pesquisa, mesmo aquilo que eu não tive acesso, aquilo que eu não consegui executar, aquilo que ficou de fora, também é algo muito importante. Se eu fiz uma pesquisa sobre o acesso ao patrimônio genético e tive que mandar um pedido de informação pelo canal de acesso à informação para o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. E o Ministério do Meio Ambiente, ele não me respondeu, ou me deu uma resposta torta, ou remeteu para um outro ministério, para a Casa Civil da Presidência da República, por exemplo. Não é porque eu não consegui que isso não é um dado relevante. É uma limitação que eu encontrei ali, né? Aplicando o meu método, que é elaborar um questionamento, enviar para o Ministério do Meio Ambiente e ter aquela resposta. Isso é método também. E indicar as limitações que a gente teve pode ser algo muito relevante dentro dessa perspectiva, porque também indica o caminho que foi trilhado naquele processo. Pode passar, professor. Então, aqui eu elaborei um exemplo sobre que dá um pouco mais de facilidade para se visualizar, que se a gente fala assim só em abstrato, fica um pouco mais difícil da gente identificar isso, né? Então, aqui eu elaborei um projeto hipotético, que poderia ser um TCC, poderia virar um artigo, né? Poderia, de repente, virar uma dissertação, enfim, um projeto de pesquisa sobre as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, o título fictício que eu dei para esse projeto seria Respostas do Estado do Rio Grande do Sul às inundações de 2024.
uma análise das políticas públicas. Então, aqui eu já tenho também uma indicação do tema nesse título, né? Já tenho uma delimitação também, inundações de 2024, e também o que eu vou analisar? Políticas públicas. Qual o problema que está formulado? E percebam ali a interrogação. O pessoal que vai fazer TCC e tal, coloca a interrogação. A interrogação é parte importante desse processo de escrita. Ali que eu coloquei assim: quais foram as políticas públicas adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul em resposta às fortes chuvas e inundações ocorridas no ano de 2024, e de que forma essas políticas se alinham aos marcos normativos nacionais e internacionais de proteção a populações afetadas por desastres ambientais. Então, assim, coloquei uma interrogação. Olha o objetivo geral. Se essa é a minha pergunta, qual é o meu objetivo geral? Analisar as políticas públicas implementadas pelo Estado do Rio Grande do Sul para mitigar os impactos das inundações de 2024, investigando sua estrutura normativa e conformidade com os princípios do direito ambiental, do direito dos desastres e dos direitos humanos em nível nacional e internacional. Então, assim, esse objetivo geral é basicamente uma reprodução do meu problema de pesquisa, mas de uma forma objetiva. Enquanto no problema eu tenho uma pergunta, aqui eu digo o que eu vou fazer, porque é uma consequência lógica, né? Pode passar, professor. Certo. Sobre a delimitação do tema. Aqui a gente já visualiza aquilo que eu vinha comentando antes. O que ficou fora da análise, né? Coloquei o tema. Inundações de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul, e as políticas públicas, análise das políticas públicas. Em primeiro lugar, eu já coloquei um foco geográfico, já de cara, né? Então, assim, teve inundações em Santa Catarina em 2024. Não interessa para esse texto, não interessa para essa análise. Pode ser que apareça no texto como um exemplo pontual, como uma nota de rodapé, como uma questão específica, mas o meu trabalho vai ser Estado do Rio Grande do Sul, foco temporal, 2024. A inundação que aconteceu em 2018 interessa para esse trabalho de forma objetiva? Não. Pode ter alguma importância ali ao longo do desenvolvimento, se em 2018 teve uma outra inundação, em 2022 também teve em Roca Salles, mas o objetivo principal de análise é ali de 2024. Então eu já coloquei uma delimitação, já excluí de análise as outras inundações, pelo menos como objeto principal. Sobre a legislação, sobre as políticas emergenciais estruturantes e sobre as normas internacionais. A mesma coisa. Quando eu coloco que eu vou analisar a legislação brasileira, será que eu vou analisar toda a legislação brasileira? Quando eu coloco que eu vou analisar a legislação ambiental, a legislação relacionada à proteção civil, será que eu vou analisar toda a legislação ou todas as decisões judiciais? Não. Eu vou colocar dentro de um escopo quais são as legislações relevantes, eu vou dizer por que essas legislações específicas elas são relevantes e por que as outras não são nesse contexto. Dentro do Código Florestal, por exemplo, nós temos uma quantidade muito grande de normas, muito grande mesmo. Dentre elas, a gente tem legislação que trata sobre mata ciliar, sobre áreas de preservação permanente. Todas essas normas específicas têm uma relevância concreta para o evento ambiental que aconteceu. Não é apenas isso, mas a gente pode analisar dentro desse escopo essas normas, porque políticas públicas de proteção à mata ciliar, de proteção às calhas dos rios, de proteção às encostas, que são áreas de preservação permanente por conta do risco de deslizamentos, isso vai ser relevante para essa análise de políticas públicas. O que o Estado do Rio Grande do Sul fez depois dessas enchentes para evitar o transbordamento dos rios, ou para evitar o deslizamento das terras e soterramento de pessoas, por exemplo. Então, tudo isso vai ser relevante. Sobre normas internacionais, no objetivo geral, como vocês viram, eu elaborei ali uma proposta de fazer uma análise sobre as normas internacionais também que tratam sobre o assunto. Então, aqui, sobre as normas internacionais, o que eu coloquei nesse aspecto de delimitação?
A pesquisa ela se concentrará nas diretrizes internacionais sobre os desastres ambientais e direitos humanos. E aí já coloco um exemplo. E se vocês se forem elaborar um TCC, vocês podem fazer também. Vai pontuando tudo que faz uma pesquisa boa ali e vai pontuando todos os aspectos que tu acha que é relevante e aquilo que não é relevante vai colocando também. Como as recomendações da ONU e o marco de Sendai para a redução dos riscos de desastre de 2015 e 2030, sem abordar outras convenções internacionais não diretamente relacionadas ao tema. Então, cada uma dessas etapas ela é importante e representa uma espécie de delimitação, porque eu estou excluindo coisas da minha análise inicial que poderiam ter conexão com aquele tema. Pode passar, professor. E aqui os objetivos específicos. Cada um desses objetivos específicos vai ter conexão com aquele objetivo geral e vai ter conexão com o problema de pesquisa, com a possibilidade, com a capacidade que eu vou ter ao final de responder aquele problema de pesquisa. Então eu coloquei identificar e sistematizar as políticas públicas emergenciais e estruturantes adotadas pelo governo estadual, seus órgãos competentes no enfrentamento das consequências das inundações, como primeira parte desse trabalho hipotético. Como segunda parte, já é uma parte da execução daquele objetivo geral que eu coloquei. Segunda parte, examinar a compatibilidade dessas políticas com a legislação brasileira de gestão de riscos e desastres, incluindo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Um outro elemento. No objetivo 3, objetivo específico 3, entra essa parte internacional, do marco de Sendai para a redução de riscos de desastre, das recomendações da ONU e outras diretrizes relacionadas à proteção ambiental. E, por último, número 4, avaliar, por meio das fontes documentais, jurisprudenciais, quais que foram os desafios jurídicos e administrativos que foram enfrentados na implementação das políticas públicas para a resposta a esses desastres. Então, percebam, tudo isso está conectado naquela mesma estrutura do fluxograma. É a mesma coisa. E aí aqui, pode passar, professor. E aí aqui a metodologia do exemplo que eu coloquei, né? Claro, como é um caso hipotético, uma pesquisa hipotética, eu coloquei os aspectos gerais aqui para que vocês pudessem ver. Então, essa pesquisa ela teria uma abordagem qualitativa, porque eu estaria concentrado, sobretudo, na análise do conteúdo das normas, na análise do conteúdo das decisões judiciais, dos atos administrativos, das portarias. Eu estaria utilizando o levantamento de dados documentais, de relatórios, de pareceres, eu não estaria tão preocupado em uma análise estatística, poderia entrar eventualmente, né, mas a característica principal dessa pesquisa seria uma abordagem qualitativa, né? Incluiria uma revisão bibliográfica, um levantamento de literatura acadêmica sobre direito ambiental, sobre direito dos desastres, sobre políticas públicas. Seria inevitável não fazer uma análise legislativa sobre as normas federais, estaduais, talvez municipais também, dentro da autonomia dos municípios para atuar na defesa civil, para atuar na defesa do meio ambiente, na gestão dos desastres. E também essa comparação com os padrões internacionais, né? Tudo isso, sim, seria parte dessa descrição metodológica, desse caminho que eu iria seguir para responder aquela pergunta que eu formulei lá no começo. Pode passar, professor. Então, sobre a estrutura de um artigo. Estou vendo aqui a apresentação, ela já deu quase 50 minutos. Eu queria deixar um espaço para poder também conversar com vocês, conversar com os profs, mas teria que ficar para uma outra oportunidade, porque tudo isso que eu falei tem conexão direta sobre como que eu vou estruturar um artigo, como que eu vou estruturar uma monografia num pormenor, quais que são os elementos de um resumo, de uma introdução, do desenvolvimento, né, dos capítulos, como é que funciona o sistema de citação, né? Não sei se os alunos em que período que estão,
Mas quando a gente faz um TCC, a gente tem que utilizar aquelas notas de rodapé, a gente tem que colocar a citação, a referência de onde que a gente tirou aquela informação. Isso tem um sistema próprio, inclusive um sistema que com alguma frequência muda. As normas da BNT mudaram não faz muito tempo, acho que ano passado. Então tem algumas pequenas mudanças, assim, e isso é muito importante para o pessoal que está iniciando esse processo de escrita, né? E para o pessoal que quer aprimorar, isso é fundamental. E também falar um pouco mais sobre onde buscar essas referências, né? Muita gente não sabe onde pesquisar. A gente, eu vi no Migalhas. Quando a gente pesquisa ali no Google, vem esses blogs, né, jurídicos e tal, mas esses blogs, será que são uma fonte confiável, é uma fonte importante para eu colocar num trabalho de conclusão de curso ou para publicar um artigo científico? De onde que eu tiro essas informações, né? Mas isso, acho que daí fica para uma outra oportunidade. Se alguém também tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode conversar agora também. E seria isso. Me coloco à disposição. Acho que pode passar aí, tem meu contato também. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Me alegro muito em poder ajudar, né? Quem tiver interesse de saber mais como é que funciona, tiver interesse, está pensando em se candidatar de repente por uma bolsa de estudos, para alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo. Vou ter um prazer muito grande de ajudar. E me alegra muito poder contribuir de alguma forma, tá? É isso aí. Muito obrigado. Excelente, professor Wagner, parabéns pela exposição muito elucidativa, né? Acredito que vai ser de bom uso para a nossa audiência. Nós temos aí, pelo controle, em algum momento aí tivemos quase 50, agora temos 43 pessoas na sala, então temos uma ótima audiência. Também a professora Jéssica pode utilizar da palavra para falar, né? Nós tivemos recentemente nosso primeiro aluno aprovado, egresso da instituição, aprovado num programa de mestrado. Então é algo muito bom para nós e é um caminho que os próximos alunos podem ter a seguir e a trilhar, né? Prof. Jéssica, por favor. Então, boa noite novamente, agradeço a presença de todos, em especial do professor Wagner Gomes Machado, diretamente da Suíça. Nós, todos os alunos, prestigiando a sua presença aqui, seus ensinamentos sobre pesquisa científica, iniciação científica, escrita acadêmica, escrita jurídica, né? Algo que é tão relevante na nossa atualidade, tendo em vista que o direito, ele não existe só um caminho a seguir. Existem diversos caminhos, como o prof. colocou, concurso público, advocacia privada e também a docência. E a docência deixa a pessoa realmente com uma maior capacidade, né, de escrita. Essa iniciação científica nos faz mais forte nesse sentido. Aqui na Faculdade Anhanguera, nós temos diversas iniciativas nesse sentido. Ano retrasado, com o Emerson, como o professor Mário referiu, ele foi nosso bolsista de iniciação científica. Esse ano ele foi aprovado em primeiro lugar na URGS, no mestrado. Ano passado nós tentamos, eu e a Camille, no mesmo edital, não foi daquela vez, né, Cami? Mas não vamos desistir, no próximo vamos tentar novamente. Existem outros alunos aqui também bem interessados em iniciação científica, que vão participar, inclusive, do grupo de pesquisa com o Prof. Clóvis, o Direito Ambiental Crítico, que é o grupo que nós iniciamos, eu, o Wagner e outros alunos, o Mário também já fez parte. E eu vou abrir também a palavra para os alunos, se alguém tiver alguma questão. Eu não sei se o professor Mário colocou algo de escrita, resumo, participação de congresso na disciplina dele. Coloquei, já fizemos uma rodada de resumos, né, de apresentações na aula, e nós teremos a próxima atividade formativa agora no final do mês, já com os aportes do professor Wagner. Então acho que a gente vai ter um ganho na escrita dos alunos aí nos próximos trabalhos. Isso, prof. Nós verificamos também em razão desse crescente interesse dos alunos, né,
Agora nós vamos organizar uma coletânea e seus ensinamentos, prof, foram bem válidos, porque acredito que seja na disciplina da prof. Poliana, que é de Direito Constitucional. E os alunos já estão escrevendo seus resumos, alguns estão escrevendo artigo também. E essa adaptação e esse primeiro contato, né, que estamos tendo, é de grande valia para todos. Algum aluno tem alguma questão, alguma dúvida? Não? Vou passar a palavra, então, para o professor Mário. O pessoal está tímido. Acho que eu vi um microfone aberto ali. Ali, a Samanta. Boa noite. O professor falou sobre fontes. Eu tenho algumas dúvidas sobre quais fontes seriam as melhores, assim, melhores forma de dizer para um TCC. Estou usando bastante Constituição, alguns livros até mais antigos. O meu tema é sobre o direito arrendamento rural e as suas nuances jurídicas. Queria ver se o professor tem alguma dica. Sim, claro. Eu diria que, claro, como eu falei, a metodologia ela vai depender um pouco de cada objeto de estudos, né? Mas a legislação atual, ela sempre vai ser uma fonte primária na área do direito. Decisões judiciais recentes sobre arrendamento rural, no seu caso, tem que ser uma fonte primária, né? E sobre doutrina, sobre artigos, eu sugeriria tu pesquisar pela plataforma Sucupira, que é onde tem a estratificação dos periódicos da CAPES, né, e pesquisar pelos periódicos mais bem conceituados e identificar quais que são as revistas e publicações que tem. Também a gente tem uma base de dados que podem ser acessadas, né? Nesse caso, isso que tu faria, de, por exemplo, eu pesquisei a plataforma Sucupira. Isso já é metodologia, né? Então, eu entrei na plataforma Sucupira e aí eu pesquisei os periódicos na avaliação do último quadriênio. Me interessou as revistas A1 a A3, por exemplo. Isso tudo é metodologia. Aí o que eu pesquisei quando eu fui ver se encontrava informação ali naquelas revistas? Eu usei as palavras arrendamento rural, 2020, 2021, 2022, nos últimos 5 anos, né? 2025. E encontrei 10 resultados, por exemplo. Isso é metodologia. Tu está descrevendo o teu processo, o que tu fez ali, né? O que tu pode utilizar também? Como base de dados, a plataforma Cielo. Ali vão ter muitos artigos publicados, só que daí tu vai ter que ter um cuidado porque vai ter revistas, vai ter artigos de acesso aberto de várias revistas, então tu precisa ter um pouco de cuidado também para entender se aquela revista ela é uma revista de qualidade, se ela tem um peso, mas tu vai encontrar bastante informação ali. De forma gratuita tu também pode usar o Google Scholar, né? É uma forma, é uma opção, uma ferramenta que tem ali no próprio Google, que tu só clica ali e ele já fica no formato acadêmico, é o Google Acadêmico. E daí tu coloca ali tua palavra-chave. Isso é metodologia também, tu pode colocar isso na tua monografia, claro, conversando com o teu orientador e tal, né? Não vai ser apenas isso, mas isso é metodologia, escrever mesmo. Eu entrei no Google Acadêmico, pesquisei pela palavra X, pro ano tal, apareceram tantos resultados e eu optei por esse artigo, por esse artigo e por esse artigo. Isso é metodologia, tá? E ali tu vai ter bastante coisa já, bastante coisa. E tem outros sites também que tu pode acessar. Tem um site que tu consegue também ter acesso a bastante livros em PDF, que inclusive foi o professor Mário que mostrou uma vez, é o LibGen. Ali tu vai ter acesso gratuito a uma quantidade muito grande de livros, mesmo em PDF e tudo mais. Mas se tu utilizar esses sistemas, plataforma Sucupira, e aí tu vai ter que entrar individualmente em cada uma das revistas, tá? Vai ter que colocar a seleção ali, né? Eu quero revistas A1, eu quero revistas A2.
vai ter acesso a todos os periódicos da CAPES. Cielo, plataforma Cielo, também tu vai ter, só que daí vai ser de forma sortida, né? Vão ter artigos de várias estratificações ali, tu tem que ter um pouco de cuidado, e a mesma coisa no Google Acadêmico. Mas informação ali tu vai ter à vontade. E LibGen, né? LibGen daí depende um pouco dos temas também, talvez é um assunto mais específico, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas nessas plataformas mais gerais tu vai... Muito obrigada. Boa noite. Eu já ia anunciar, o participante José Damasci tem uma pergunta. Boa noite a todos. Eu sou estudante aqui em João Pessoa, na Paraíba. Professor Wagner, como é que eu vou falar com relação à minha pessoa como iniciante agora no primeiro período? Como nos resguardarmos com relação ao plágio? Sim. Eu só peço desculpa porque desativou o meu Bluetooth aqui, e aí eu tô tentando reativar aqui, eu peço desculpas, tá? Só... Sim, vamos aguardar. Pode só falar, só para eu ver se tá... Oi, nos escuta, prof? Tá no Viva Voz? Oi? Oi? Tá, eu vou deixar no Viva Voz, que daí é mais certeiro. Tá nos ouvindo? Sim, pode repetir, desculpa, José. Pois não. Eu estava falando que eu sou estudante do primeiro período e uma curiosidade minha com relação à minha parte de iniciante, como nós, estudantes, podemos nos resguardar do plágio. No sentido de não ter o seu material plagiado ou de não plagiar sem querer? Não cometer o erro de plagiar alguma obra. Ah, ok. Então, claro, isso é uma coisa que tu vai ter que praticar, tá? O teu professor orientador, quando tu for fazer a tua monografia, vai te explicar bem direitinho, se tu fizer uma iniciação científica, porque eu quero publicar um artigo científico, ou quero participar de uma coletânea como essa da disciplina de Direito Constitucional. O que a gente faz? A gente, quando vai escrever um texto jurídico, muitas das ideias não são originalmente nossas. E, especialmente quando a gente está na graduação, nós ainda estamos em um processo de formação. Então, as pessoas não estão realmente tão interessadas em saber qual que é a fundamentação do pensamento da pessoa X e da pessoa Y. A gente utiliza muito argumentos de autoridade. É assim que a gente chama, né? Argumento de autoridade. Então, tudo que a gente fala ali, principalmente enquanto a gente está no nosso processo de formação ainda, a gente coloca... eu posso até pensar de uma certa forma, mas dentro daquele escopo eu vou fundamentar a minha posição com base numa lei. Então eu vou colocar a referência daquela citação, daquele pensamento. Se é um pensamento desenvolvido, né, uma perspectiva, um ponto de vista específico sobre a lei. Tem um certo autor, tem um certo jurista que na sua obra, no seu manual, no seu artigo, no seu livro, ele colocou aquela ideia. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar aquele texto de forma literal e colocar. Eu até posso colocar, mas eu vou ter que seguir certas regras ali, né? Que são essas regras da ABNT, que eu tinha mencionado. Quando eu vou colocar literal, então tem que colocar com recuo, uma letra menor, para que o leitor saiba. Isso aqui está saindo do livro do autor X. Isso aqui está saindo da lei, não é o José que está falando, né? E quando eu estou utilizando aquele pensamento do autor escrevendo de uma outra forma, eu vou parafrasear, né? Então é o meu pensamento, é a minha forma de expressar, baseada no que aquele autor falou. Então eu vou escrever de uma outra forma, isso é uma paráfrase. Isso vai exigir um tipo de referenciação, um tipo de citação.
E aí existem sistemas, existe um sistema Autordata no Brasil, né? E o sistema nota de rodapé, ambos da ABNT. Isso é normatizado pela ABNT. Porque isso se aplica a todas as áreas do conhecimento, tá? Isso se aplica para medicina, para psicologia, para engenharia. Cada um vai ter algumas diferenciações, mas são normas técnicas regidas pela ABNT. Então, isso é um cuidado que se tem que ter, né? E isso vai ter que ser na prática. Ali tu vai ter, o teu professor, teu orientador, ele vai ter que te acompanhar, porque tu vai ter alguma dificuldade no começo, né? Como tudo, a gente aprende conforme a gente vai fazendo, vai melhorando, né? Então a gente vai utilizar paráfrases, né? A gente vai escrever de outra forma e vai colocar a referência daquilo ali. Ou vai colocar o recuo para dizer que é literalmente o que está na lei, literalmente o que o autor falou, né? E aí o autor ele sabe que tu não está plagiando, tu não está usando a ideia, não está usando o texto do outro autor como se fosse teu, entendeu? Professor É um Wagner, exercício de honestidade intelectual, inclusive. eu teria, se não tiver ninguém para fazer perguntas, eu gostaria de complementar, pode ser? Claro. Tá. Eu tenho como propósito iniciar uma monografia e que ela me dê apoio para um mestrado e um futuro doutorado. O senhor acha que isso é louvável ou eu devo considerar outros temas? Não, eu acho que é excelente, pô. É excelente. Isso aí já vai te, isso aí já vai te direcionar, já vai te dar uma base muito grande, né? Então, com certeza, não, segue na mesma linha. Se tu já tem uma clareza sobre o que tu quer estudar, sobre o que tu pretende fazer no mestrado, já pensa o teu TCC dentro da perspectiva do mestrado, porque tu já vai chegar muito mais capacitado para fazer as discussões ali em nível de mestrado, já vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Eu não comentei, mas durante os processos de seleção de mestrado, de doutorado, não é apenas o projeto escrito que é avaliado, né? Então, geralmente tem uma prova escrita, aí cada universidade vai adotar uma forma de avaliação, tem um exame de currículo, porém, um padrão comum é uma avaliação, uma entrevista avaliativa, onde o candidato ele se apresenta diante de uma banca para defender e para responder perguntas sobre o seu projeto de pesquisa. Então, se tu já fez o teu projeto, a tua monografia, sobre o determinado assunto, digamos arrendamento rural, que nem a colega, quando tu chegar diante de uma banca com um novo projeto, tu não vai propor o mesmo projeto que tu fez no TCC. Tu vai fazer um outro projeto sobre arrendamento rural também, tu já tem toda essa bagagem sobre aquele assunto, né? Então, tu vai ter um conhecimento muito melhor, tu vai poder defender, tu vai poder responder as perguntas de uma forma muito melhor, né? Então, é uma estratégia muito boa, né? É recomendável, é louvável que tu faça isso. Perfeito. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum questionamento para o professor? Não? Então, professor Wagner, gostaria de te agradecer novamente pela atenção, por disponibilizar teu tempo. Acredito que já tenha passado da meia-noite aí onde o professor se encontra. E também gostaria de te convidar, quando estiver de retorno a essas terras, por favor, nos faça uma visita, vai ser muito, muito bem recebido por nós, pelos alunos também. Professora Jéssica. Vamos sim. Agradecer novamente a presença de todos os questionamentos, professor Wagner, que de tão longe, né, nos deu a honra dessa apresentação. E com certeza, quando voltares, assim como já esteve aqui na faculdade, os alunos gostaram muito, vamos lhe convidar para alguma outra atividade. Vamos sim. Quem sabe até ali essa segunda parte ali, né? Já tá, boa. Com certeza. Já tá na engatilhada. Então, tá certo. Muito obrigada, professor. Parabéns
Tchau, tchau. Um ótimo final de semana para todos. Até mais. Obrigado, Tchau, me coloco à disposição aí, quem quiser, tá? Me entrar em contato comigo, vocês têm meu e-mail ali. Professora Jéssica também pode disponibilizar com os alunos essa apresentação, se alguém tiver interesse para... tá com uma dúvida no TCC, para olhar aquele esquema aqui, porque ele é bem visual, né? E uma coisa conecta ali com a outra, tem os exemplos ali. Também podem fazer o uso, tá? Tem meu contato, se quiserem mandar um e-mail para conversar alguma coisa, querer algum auxílio, estou à disposição, tá? Fico muito feliz em poder ajudar sempre e ver o progresso de todo mundo, né? Tá querendo fazer, pô, José, tá querendo fazer o mestrado. Isso aí, cara. Se eu puder te ajudar, vou te ajudar. E estamos aí para o que precisar, pessoal. O importante é todo mundo ir adiante. Excelente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau. Boa noite.